Cá, vamos para um outro assunto aqui que mexeu com todo mundo, principalmente ali na região do Alto Boqueirão. Nós vamos falar do caso do menino, o Madison, de 12 anos. O Madison, de 12 anos, foi atropelado nesta semana no Alto Boqueirão. O motorista dirigia sem habilitação e fugiu sem prestar socorro. Tiago Silva, o que nós temos de atualização desse caso? Traz novidades para a gente. Boa tarde para você, seja bem-vindo, meu amigo. Pois é, Jasso, infelizmente um caso triste, mais uma tragédia no trânsito. Boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Na canaleta lá do Alto Boqueirão, o garoto Madison, de 12 anos, o Jasson, tinha ido a uma lan house carregar o celular dele. Quando retornava para a residência, ele acabou sendo atropelado por um veículo em alta velocidade. Pelo menos as imagens flagraram isso. O motorista atropela, ele foge sem prestar socorro à vítima. O Madison é levado ao Hospital do Trabalhador aqui na capital, passa por cirurgia, mas infelizmente não resiste aos ferimentos e acaba morrendo. Jasson, a polícia trabalhou no caso e identificou o condutor desse carro, o Murilo José Trancoso Fragoso. Ontem à noite ele compareceu aqui à Delegacia de Trânsito da capital, ele falou com a polícia, apresentou o carro utilizado no atropelamento e a partir de agora você acompanha detalhes de como foi a apresentação do motorista, que era o homem mais procurado aqui pela polícia nessas últimas horas. Acompanhe. Este foi o veículo que atropelou e causou a morte do menino Madison, de 12 anos, nesta semana no Alto Boqueirão. No carro é possível ver o farol quebrado e marcas na lataria, sinais claros do atropelamento. O carro agora vai passar pela perícia. O motorista que dirigia o veículo também foi identificado. Murilo José Trancoso Fragoso, de 19 anos. Ontem à noite, ele foi à Delegacia de Trânsito da capital e se apresentou para a polícia. Murilo não possui habilitação. Ele se reservou ao direito de ficar calado. Não explicou para a polícia por que dirigia de forma imprudente na hora do atropelamento. A gente tem algumas imagens que a gente está agora analisando. É claro que essas imagens elas vão para o Instituto de Criminalística, quem pode dar um número real, né, com relação à velocidade desenvolvida. Aparentemente ele estava realmente em alta velocidade. Agora a gente aguarda as perícias necessárias para nos informar qual seria essa velocidade. Nessas imagens fica claro que Murilo conduzia o carro na via exclusiva do ônibus, além de estar em alta velocidade. Murilo não diminuiu a velocidade mesmo após atropelar a criança. Pelo contrário, ele acelera ainda mais o automóvel para fugir da cena. E a gente não teve nenhuma justificativa por parte dele por ele ter se ausentado do local. Mas é o que a gente sempre fala, né? É uma questão de empatia, de amor ao próximo, e principalmente quando você fica no local, presta pronto integral socorro, é uma forma de você evitar que a situação da vítima se agrave e você pode salvar vidas. Algumas pessoas chegaram a dizer que Murilo estava levando a esposa para o hospital para tentar justificar o atropelamento. Porém, segundo a polícia, essa versão é falsa. Essas informações elas não procedem, tendo em vista o fato de que a sua esposa, ela tem a sua convivente, ela está apenas com 5 meses de gestação, então não teria risco dela estar entrando em trabalho de parto. E pelo fato também de que informações preliminares, ela já se encontrava internada. Então, no veículo, no momento dos fatos, pelo menos de início, ele estaria sozinho no veículo. O delegado que investiga o caso tem agora 30 dias para a conclusão do inquérito. Mas já está claro que esse motorista cometeu uma série de infrações, como dirigir em alta velocidade, na canaleta exclusiva do ônibus, omissão de socorro depois de atropelar e fugir do local do acidente, sem ter a habilitação também para conduzir veículo. Para a polícia está claro que esse motorista dificilmente vai escapar do banco dos réus. Possivelmente até pelo tipo de crime, corre-se o risco até para que ele responda realmente em regime integralmente fechado. Após se apresentar junto com o advogado e entregar o automóvel, Murilo foi liberado. Nos próximos 30 dias, o Ministério Público vai definir o futuro de Murilo. Para a polícia, está claro que Murilo cometeu um crime de homicídio doloso e a pena nesses casos costuma ser grande. Felizmente, um menino de 12 anos de idade perdeu a vida neste acidente. Olha, mentira tem perna curta e para a polícia menos ainda. Contar essa história, essa balela, não, estava correndo, estava em alta velocidade porque eu estava levando a mulher para o médico. Mulher está grávida.
Mas foi fácil, muito fácil para a polícia levantar os dados e apurar que a mulher não estava, já estava internada. Pronto, caiu por terra. Tem que pagar pelo que fez. É a falta de empatia pela vida, é a falta de amor à vida, é a falta de amor ao próximo. É o que está faltando. E olha, Thiago, e complicou a vida também, né? Porque 19 anos de idade, não tem carteira de habilitação, agora já vai pagar por esse crime de trânsito. Quer dizer, complicou a vida dele também, né? E muito. Provavelmente, eu estava conversando aqui com o delegado Leonardo Carneiro, o delegado responsável por essa investigação, ô Jasso, e até anotei alguns crimes que ele praticou aqui nesse acidente, né, nesse atropelamento. Caracterizado aqui a questão da alta velocidade, é só a perícia que vai determinar, mas pelas imagens é possível observar que ele está acima ali do limite da via. Ele trafegava na canaleta, né, um local exclusivo para o ônibus, então ele estava num local que não era dele, era a canaleta. A omissão de socorro e também sem a habilitação. O delegado até iria pedir pela prisão dele caso ele não se apresentasse. Ele se apresentou ontem à noite com um advogado. Então, é uma série de crimes cometidos aqui pelo Murilo José Trancoso Fragoso. E aí eu perguntei para o delegado, falei, doutor, a família quer justiça nesse caso. A gente conversou com a família, daqui a pouco eu sei que tem uma matéria completa com a família, né, do garoto Madison aqui no Balanço Geral. Para a família eu sei que é difícil, ele veio aqui, passou por essa porta aqui da delegacia, entrou lá, simplesmente se reservou ao dia de ficar calado, permaneceu uma meia hora aqui na delegacia e depois saiu daqui e foi embora. Foi para casa, mas para o delegado, Jason Goulart, provavelmente, quando ele concluir o inquérito, porque como o réu está solto, ele tem 30 dias para a conclusão do inquérito. Ele vai ter a perícia do carro, vai ter a perícia da imagem. Com certeza, o Ministério Público deve sim oferecer a denúncia. E aí, caracterizado o quê? O homicídio doloso. Dirigir sem habilitação, por essa série de crimes praticados por ele. Provavelmente um julgamento aí, banco dos réus, uma condenação acima de 12 anos é o que espera a polícia em regime fechado. E um outro detalhe, Jason, para retornar para você aí no estúdio do Balanço Geral. Tem muita gente perguntando, e a criança? Onde é que estava a mãe dessa criança? Bom, o Madison, ele tinha só 12 anos, ele morava próximo ao local onde foi o atropelamento. Eu com 12 anos, você com 12 anos, com certeza, Jason, andava pelas ruas do bairro, ele tinha ido, ele comentou com a família que foi até uma lan house porque estava com problema na conexão do celular para carregar o celular e foi a lan house que fica do outro lado da rua para carregar o aparelho celular dele. Quer dizer, o menino ele tinha todo o acompanhamento da família, não houve um descuido, uma negligência por parte da família. O que a polícia entende é que houve, sim, claro, nesse caso, infelizmente, uma série de imprudências aí praticadas por esse motorista. Jason. Ok, Thiago, já que você falou da família, então é o seguinte, a reportagem do BG também conversou com os parentes do menino que morreu. Vamos acompanhar, vamos juntos. Uma família em luto. Não tem explicação, não tem como nem descrever. As imagens feitas por uma câmera de segurança são muito fortes. Na gravação, dá para ver o momento em que Madison é atropelado. O corpo da criança é arremessado para o alto e arrastado na rua. O motorista do veículo, que estaria em alta velocidade, foge sem prestar socorro. Por este outro ângulo, é possível ver o condutor do Palio Verde em fuga. O Madison e o amiguinho dele, de 8 anos de idade, foram a uma lan house aqui próxima para fazer recarga no celular. Depois de pôr os créditos, ele aguardou a travessia dos carros e chegou até esta calçada. A criança atravessou correndo, mas Madison, quando foi fazer o mesmo procedimento, pisou na pista e foi atropelado por um carro que vinha na canaleta exclusiva de ônibus em alta velocidade. O corpo da criança foi arrastado por cerca de 20 metros e foi parar somente próximo àquela placa de trânsito. Este homem que passeava pelo canteiro da rua presenciou o acidente. Quando eles vieram do meu lado para cá, o carro veio em alta velocidade, bateu no menininho, jogou o menino para cima. O menino voltou em cima do capô do carro e ele continuou andando e o menininho caiu do lado de lá. O registro feito por moradores do bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, mostra o momento em que Madison recebe os primeiros atendimentos ali mesmo, no meio da rua onde foi atropelado, antes da chegada da ambulância. Estava em 4 enfermeiras.
dando os primeiros socorros ali. Mas o primeiro que chegou foi a minha filha. Então é assim, eu não vi nada, eu ouvi o barulho. O menino sofreu parada cardiorrespiratória, foi reanimado e levado ao Hospital do Trabalhador. Poucas horas depois, Madison Rian, de 12 anos, não resistiu aos ferimentos. O primo do garoto está revoltado e quer ver o homem que atropelou o Madison na cadeia. Nós quer saber quem que é, mano. Se for, você não vai trazer a vida de volta dele não, né? Nós quer saber de tudo agora, mano. Eu espero que a justiça seja feita, porque se a da terra não for feita, de Deus vai ser. Na verdade, a justiça, o fato de ser feito justiça, ameniza um pouco o sofrimento. Mas a vida do garoto realmente não volta, doutora Márcia. E o que se espera agora, a família, é que esse homem sente no banco dos réus. O que impressiona aqui é que, primeiro, ele está numa canaleta exclusiva para o uso dos ônibus. Então, o que você espera quando olha para uma canaleta é encontrar um ônibus, não um carro de passeio em alta velocidade. Tá, tem os veículos de socorro que, quando fazem esse trajeto, também fazem com seus sinais luminosos e de som também, né? No caso, ele em alta velocidade, no lugar onde não era esperado que ele estivesse, porque não é para estar um veículo de passeio ali, atropela e pior, depois do atropelamento, simplesmente segue a vida. É aquela ausência de empatia que a gente fala sempre. Agora, esse futuro pai vai explicar como isso para o filho dele. Olha, eu atropelo uma criança de 12 anos e vou embora. É assim que é a vida. É assim que ele vai educar essa criança? Complicado. Tiago, algo mais a acrescentar? Não, só para informar, Jason, que agora o carro vai para uma perícia, o carro está apreendido aqui pela Delegacia de Trânsito da capital. O delegado quer uma perícia em relação à velocidade do automóvel também, tem 30 dias para a conclusão do inquérito. E aí o Ministério Público observa lá o trabalho feito aqui pelo delegado e vai ver se oferece ou não denúncia. Tudo indica, segundo o delegado, que ele deve ser indiciado aí pelo homicídio doloso. Jason. Obrigado, Tiago. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no